Olá a todos e bem-vindos. Aqui é o Martim falando. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Desmoronamento da hegemonia ocidental? Como a China está perturbando o equilíbrio global? Triângulo militar: Rússia propõe exercícios com China e Coreia do Norte. Devemos ter medo? Tensão trilateral: China é o elefante na sala das relações Estados Unidos-Japão-Coreia do Sul. Tópico número 1. O estado atual do Império Americano tem levantado preocupações sobre seu futuro e o declínio da hegemonia ocidental. O desenrolar gradual do Império pode ser visto como um processo lento e tumultuoso, caracterizado por mentiras, corrupção, conflitos e injustiças. A recente conferência com exilados afegãos em Londres lança luz sobre a desilusão que muitas pessoas sentem em relação às promessas quebradas feitas pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Os afegãos, que perderam a fé em Washington e no Ocidente, expressaram sua decepção com o fracasso do país em cumprir seus compromissos. Os objetivos obscuros dos Estados Unidos na construção de nações em vários conflitos, como Vietnã, Iraque e Afeganistão, deixaram milhões de vítimas inocentes em seu rastro. Esses eventos contribuíram para a erosão da credibilidade americana e o declínio de sua posição global. Enquanto isso, Israel, um aliado fervoroso dos Estados Unidos, se encontra em uma posição precária ao analisar as implicações do poder diminuto da América. O fracasso de Israel em alcançar os resultados desejados em relação ao Irã, apesar de sua relação amigável com a Arábia Saudita, levanta questões sobre seu próprio futuro. A expansão da coalizão BRICS, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, juntamente com a Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Argentina e Egito, destacou ainda mais a mudança nas dinâmicas de poder globais. Isso representa um desafio para os Estados Unidos e o G7, com alguns membros do Congresso americano considerando isso como o início de uma nova Guerra Fria. O crescimento percebido da economia chinesa é visto como uma ameaça por muitos em Washington, levando a chamados para o desenvolvimento de novas armas e medidas de proteção. Em meio a essas mudanças geopolíticas, a emergência do Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, JINST, criado por meio de um acordo histórico entre Rússia e Irã, foi amplamente ignorada pela mídia ocidental. Essa rota de transporte oferece uma alternativa ao Canal de Suez, reduzindo os tempos de entrega e tarifas aduaneiras. Além disso, fortalece as relações comerciais da Rússia com a Arábia Saudita e sinaliza suas perspectivas econômicas crescentes. Afeganistão, estrategicamente localizado na região, tem a oportunidade de se beneficiar dessa mudança no panorama comercial. As perspectivas econômicas melhoradas da Rússia também estão relacionadas à iniciativa do Cinturão e Rota da China, que visa promover conectividade e comércio na Eurásia. A China tem enfatizado a necessidade de se afastar de uma mentalidade de Guerra Fria, expressando descontentamento com a expansão da OTAN e pedindo intervenção da ONU em conflitos. O apoio da China à resolução de conflitos via ONU ao invés de iniciativas lideradas pelo Ocidente tem encontrado resistência e desconfiança por parte das potências ocidentais. Isso, por sua vez, reflete as ansiedades em relação ao declínio da hegemonia ocidental e a ameaça percebida que representa para a União Ocidental. É essencial reconhecer a mudança no panorama global que desafia as noções tradicionais de dominação ocidental. Movimentos anti-guerra, ativistas climáticos e outros cidadãos globais estão questionando cada vez mais a narrativa ocidental e desafiando o status quo. Isso requer uma mudança significativa nos regimes e nas estruturas de poder ultrapassadas. O Irã também deve se adaptar a essas dinâmicas em mudança e trabalhar para facilitar o bem-estar de seus cidadãos. Ao analisarmos esses acontecimentos e as possíveis consequências para a hegemonia ocidental, é crucial promover um diálogo aberto e incentivar os leitores a compartilharem suas perspectivas sobre o assunto. Convidamos você a deixar suas opiniões e pensamentos na seção de comentários abaixo. Tópico número 2. Triângulo militar: Rússia propõe exercícios com China e Coreia do Norte. Devemos ter medo? O ministro de Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, supostamente propôs a ideia de exercícios militares trilaterais envolvendo Rússia, China e Coreia do Norte durante sua visita à Coreia do Norte em julho, de acordo com o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, CNIS.
Relatos sugerem que o NIS recebeu informações indicando a proposta de Shoigu para exercícios conjuntos com Coreia do Norte e China durante uma sessão fechada do Comitê de Inteligência da Assembleia Nacional. À medida que os veículos de comunicação discutem a crescente possibilidade de tais exercícios conjuntos, o NIS revelou que Shoigu discutiu ampla cooperação militar com o líder norte-coreano Kim Jong-un durante sua visita em 27 de julho, que marcou o aniversário do acordo de armistício que encerrou a Guerra da Coreia. Enquanto Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão intensificam sua colaboração militar, incluindo exercícios conjuntos regulares, parece que Coreia do Norte, China e Rússia estão considerando exercícios conjuntos próprios. No entanto, deve-se ressaltar que a Coreia do Norte ainda não participou de exercícios militares conjuntos anteriores realizados pela China e pela Rússia. Alexander Matsegora, embaixador da Rússia na Coreia do Norte, expressou sua opinião pessoal sobre o assunto, afirmando que exercícios conjuntos com China e Rússia pareciam apropriados. Acrescentando a esse desenvolvimento, a Agência de Inteligência da Coreia do Sul também divulgou que apenas um dos 2 mísseis balísticos de curto alcance lançados pela Coreia do Norte em 30 de agosto foi bem-sucedido. A agência de espionagem comentou que a percepção da Coreia do Norte parece implicar que qualquer conflito potencial seria breve, envolvendo uma combinação de armas convencionais e armas nucleares táticas. Para entender as implicações desses desenvolvimentos recentes, é importante analisar as motivações potenciais por trás da proposta da Rússia de exercícios militares trilaterais envolvendo China e Coreia do Norte. Esse movimento pode ser visto como uma tentativa da Rússia de exibir sua influência e cooperação na região, especialmente com a China, que já realizou exercícios militares conjuntos com a Rússia. Além disso, tais exercícios poderiam fortalecer a posição estratégica da Rússia, ao mesmo tempo em que demonstram seu apoio à Coreia do Norte, um país que enfrenta desafios econômicos e políticos devido a sanções internacionais. No caso da China, participar de exercícios conjuntos pode servir como uma forma de fortalecer seus laços militares tanto com a Rússia quanto com a Coreia do Norte. A China tem aumentado constantemente suas capacidades militares nos últimos anos e expressou o desejo de ter um papel mais proeminente nos assuntos globais. Colaborar com a Rússia e a Coreia do Norte em exercícios militares não apenas aprimora a coordenação militar da China, mas também envia uma mensagem a outros países sobre sua influência regional. Para a Coreia do Norte, participar de exercícios militares conjuntos com Rússia e China pode ter várias implicações. Primeiramente, pode servir como uma maneira para o país exibir suas capacidades militares e demonstrar sua aliança com parceiros regionais poderosos. A Coreia do Norte tem consistentemente buscado uma política de dissuasão contra ameaças externas por meio de seu programa nuclear, e participar desses exercícios pode solidificar ainda mais sua postura defensiva. Em segundo lugar, tais exercícios podem fornecer à Coreia do Norte oportunidades valiosas de treinamento e intercâmbio de conhecimentos em termos de táticas e estratégias militares. Por fim, participar de exercícios conjuntos pode ser visto como uma maneira para a Coreia do Norte usar suas relações com Rússia e China, possivelmente obtendo apoio diplomático contra pressões internacionais e sanções. Considerando a paisagem geopolítica mais ampla, esses exercícios militares conjuntos propostos podem introduzir uma nova dinâmica na região, especialmente em relação às tensões em curso na Península Coreana. A crescente cooperação militar entre Rússia, China e Coreia do Norte sinaliza um possível contrapeso à aliança trilateral entre Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão. Isso abre oportunidades para uma colaboração e coordenação aprimoradas entre os 3 países, ao mesmo tempo em que apresenta novos desafios para a arquitetura de segurança existente na região. Em conclusão, a proposição de exercícios militares trilaterais envolvendo Rússia, China e Coreia do Norte tem despertado atenção e especulações. Compreender as motivações e implicações potenciais por trás dessa proposta é crucial para compreender seu impacto mais amplo nas dinâmicas regionais. É importante reconhecer que esse desenvolvimento pode ter ramificações significativas para a paisagem de segurança, potencialmente reformulando alianças existentes e influenciando futuros esforços diplomáticos. Ao considerarmos esses eventos recentes, é fundamental solicitar as opiniões do público. O que você pensa sobre os potenciais exercícios conjuntos? Compartilhe suas ideias e opiniões nos comentários abaixo. Tópico número 3.
Tensão trilateral: a China é o elefante na sala para as relações Estados Unidos-Japão-Coreia do Sul. A recente reunião em Camp David tem provocado discussões sobre o futuro da segurança no Nordeste Asiático. Central para essas discussões está a questão sobre a eficácia da trilateral Estados Unidos-Japão-Coreia do Sul em manter a ordem regional baseada em regras e na ênfase do presidente Biden na competição entre democracias e autocracias. Diante da crescente influência da China no leste da Ásia e da emergente aliança China-Rússia-Coreia do Norte, os Estados Unidos têm demonstrado seu compromisso em manter uma vantagem estratégica fortalecendo sua rede de alianças na Ásia. No entanto, o sucesso dessa aliança depende do enfrentamento de questões políticas históricas e perceptuais entre Japão e Coreia do Sul, além da navegação das dinâmicas políticas internas de cada país. A Estratégia Nacional de Segurança (NSS) do Japão para 2022 reconhece a importância da cooperação com a Coreia do Sul para a segurança regional, enquanto a NSS da Coreia do Sul para 2023 enfatiza a necessidade de aprimorar a colaboração com o Japão em assuntos regionais e globais. Esforços para normalizar as relações entre Coreia do Sul e Japão e fortalecer os laços econômicos e de segurança têm sido feitos, incluindo a retomada do compartilhamento de informações militares por meio do Acordo Geral de Segurança das Informações Militares (GSOMIA) e a resolução de disputas comerciais. No entanto, o ceticismo entre facções progressistas na Coreia do Sul em relação ao Japão e os desafios dentro do próprio Japão, particularmente no campo conservador, podem dificultar o progresso. A China tem observado a referência a Taiwan na declaração do espírito de Camp David da trilateral Estados Unidos-Japão-Coreia do Sul. A China critica os Estados Unidos por promover uma mentalidade de Guerra Fria por meio de diversas alianças, incluindo o AUKUS, o Quad e a trilateral, enquanto afirma promover a solidariedade e a integração econômica por meio de iniciativas como o Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) e o Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). A Estratégia Nacional de Segurança (NSS) dos Estados Unidos de outubro de 2022 identifica a China como a principal concorrente com a intenção de remodelar a ordem internacional, reconhecendo seu crescente poder econômico, diplomático, militar e tecnológico. Da mesma forma, a NSS do Japão em dezembro de 2022 reconhece a China como um desafio estratégico sem precedentes e significativo. O Japão busca contrapor o surgimento de uma ordem centrada na China desenvolvendo uma rede multifacetada de alianças e parcerias, incluindo países como Austrália, Índia, Coreia do Sul, Europa, Ásia e NATO. As escolhas estratégicas do Japão, especialmente seu compromisso com a segurança de defesa e econômica, desempenharão um papel significativo na formação do equilíbrio de poder na região do Indo-Pacífico. A NSS da Coreia do Sul para 2023 identifica a Coreia do Norte como sua principal prioridade de segurança, ao adotar uma abordagem sutil em relação à China. A Coreia do Sul busca cultivar um relacionamento mais maduro com Pequim com base no respeito mútuo e na reciprocidade, ao mesmo tempo em que afirma sua soberania de segurança por meio de decisões como o desdobramento do Sistema de Defesa Terminal de Área de Alta Altitude (STAD). A atual administração na Coreia do Sul abandonou o Acordo dos O3 não só assinado em 2017, que limitava a participação em redes de defesa antimísseis americanas e alianças militares trilaterais com os Estados Unidos e o Japão. Essa mudança de política dilui o acordo anterior. A coerção econômica da China contra a Coreia do Sul aproximou o país do fortalecimento de sua aliança com os Estados Unidos e da revisão de sua política em relação ao Japão. O sentimento anti-China aumentou significativamente na Coreia do Sul, levando a um aprofundamento da cooperação militar trilateral com os Estados Unidos e o Japão, como exercícios conjuntos de defesa antimíssil naval e reuniões de chefes militares. Reconhecendo a importância das cadeias de suprimentos seguras, a trilateral Estados Unidos-Japão-Coreia do Sul uniu forças em iniciativas como o Indo-Pacific Economic Framework (IPEL) e a Aliança Chip 4, que tem como objetivo promover uma cadeia de suprimentos democrática de semicondutores. Os líderes discutiram a importância do diálogo trilateral de segurança econômica em Camp David, destacando a importância da resiliência das cadeias de suprimentos, segurança tecnológica e padrões. Para evitar a transferência ilegal de tecnologias de ponta, o compartilhamento de informações entre as agências de fiscalização nos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul será intensificado.
A estabilidade da cadeia de suprimentos de semicondutores representa um desafio significativo, com Washington supostamente estendendo isenções de exportação para fabricantes de chips de Taiwan e da Coreia do Sul para evitar interrupções globais. Grandes empresas com instalações de produção na China, como Samsung Electronics, SK hynix e TSMC, têm defendido essas isenções. A China continua sendo um parceiro comercial crucial para o Japão, a Coreia do Sul e até mesmo Taiwan, sendo a maior fonte de importações para os Estados Unidos. Além disso, a Península Coreana continua sendo uma área altamente disputada, com a desnuclearização da Coreia do Norte representando um desafio significativo para a segurança regional. A trilateral visa compartilhar dados de alerta de mísseis em tempo real sobre Pyongyang, aprimorar a cooperação de defesa antimísseis balísticos e lidar com as ameaças cibernéticas da Coreia do Norte. O futuro da trilateral Estados Unidos-Japão-Coreia do Sul depende de dois fatores-chave. Primeiro, o resultado das próximas eleições nos Estados Unidos e como as alianças são priorizadas no discurso de segurança nacional pelos principais concorrentes. Segundo, se o Japão e a Coreia do Sul podem manter alinhamento apesar das variáveis internas, incluindo tensões históricas e controvérsias recentes, como o despejo de águas de Fukushima. É importante engajar-se em um diálogo aberto e convidar o público a compartilhar seus pensamentos sobre este tópico e oferecer suas opiniões na seção de comentários.